Olá, Shalom, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Yarden, sou da comunidade da Torá Shomrei Aturá. Hoje é o vídeo 2 da continuação sobre os anjos, na visão israelita samaritana, sobre anjos e demônios e almas desembodiadas. Olha, o tema hoje tá daqui, viu? Então, antes de a gente começar, a gente vai fazer nossas rezas, certo? Eu vou botar aqui, parado bem aqui, a gente vai fazer nossas rezas, ok? Shema Israel, Shema Elohim, Shema Ad, Ha Garezim, Leitzachav, Leitzabechaim. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Ad, Waibta, It Shema Eloak, Avkal, Lebabak, Wavkal, Navshak, Wavkal, Meudak, Wayo Adbari, Aila Esha, Ananke, Ansabak, Ayo Al Lebabak, Ushan Intima, Albanek, Udabita Bima, Avshibtak, Babet, Abliktak, Baderek, Bashkabak, Wafkumak, Uka Shatimalot Alyudek, Mayo, Alta Tafont, Bin Inek, Uka Labtimal Mazuzot, Batek Wafsharek. Traduzindo: escuta, Israel, o Shema, nosso Elohim, é o único Shema. Amarás o Shema de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E serão essas palavras que hoje ordeno em seu coração. Ensinarás a seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E serão como sinal na sua mão e como memorial sobre a sua testa, e como mezuzá nas portas e umbrais, nos portões de sua casa. Louvado seja o eterno Baruch Shem, nosso Kadosh Baruch. Louvado seja aquele que não morre. Bom, meus amigos, agora vamos continuar a parte. Hoje a gente vai continuar a parte 2. E vamos falar ainda sobre os anjos, né? Vocês estão vendo que eu ainda estou com um óculos ainda, ó. E estão vendo que eu tirei a barba, não é? Os israelitas samaritanos podem tirar a barba? Podemos, só que não pode tirar o sumo sacerdote, mas eu posso. Não sou sacerdote, né? Eu sou moré, líder. Então, hoje vamos continuar a segunda parte. Lembrando, no estudo Shorei Aturá, por Fenachas Benjamin Menachem, né? Essa é a visão israelita samaritana sobre anjos e demônios e almas desembodiadas. Como é que os israelitas samaritanos veem essa questão toda? Será que nós vimos com nossos irmãos cristãos? Será que nós vimos com nossos irmãos judeus? Enfim, como é que os israelitas samaritanos veem essa questão? Lembra que a gente estava falando, só lembrando, que a gente estava falando a última vez sobre os anjos. Falamos sobre algumas classes, falamos sobre Moshe Rabbeinu, que a paz até esteja com ele. Por que eu faço isso? É um modo de respeito. Então, toda vez que algum samaritano, israelita samaritano, vai falar de Moshe, a gente põe a nossa mão direita e dizemos Alô, Shema, Alô. Então, ou seja, que a paz até esteja com ele. Então, vamos lá. Eu vou encostar aqui. Melhor, segurar. Eita. Vamos lá. A visão israelita samaritana sobre anjos e demônios e almas desempodiadas. Logo, esse aqui é um longo estudo, eu tenho certeza que você vai gostar. Sobre os anjos e demônios por nosso líder Moré, né? Moré, Benjamin Sedaká, que a paz do Eterno abençoe e dê longa vida a ele. A tradição samaritana israelita distingue, como já falei, entre anjos e humanos, anjos como os vivos e os humanos como mortos, como já expliquei. Por quê? Os anjos porque não morrem e nós porque morremos. Eles são mortais e os anjos imortais, né? Em que os anjos vivem para sempre e os humanos eventualmente morrem. Na base da crença, só lembrando do samaritano israelita, na qual eu faço parte, nos anjos está o raciocínio de que os anjos eles foram criados durante os 6 dias da criação, baseado em Bereshit 1:26, ou seja, em Gênesis 1:26, que lá diz: façamos o homem à nossa imagem, no qual os humanos são feitos à imagem dos anjos, não são feitos à imagem do Criador, sim, tá? Entendeu? Depois a gente vai entrar sobre isso aí, sobre o façamos, desçamos, confundamos,
Será que fala de alguém mais? Não. Depois a gente vai falar sobre isso ainda na parte 3 sobre isso, ok? Mas hoje vamos continuar sobre o nosso estudo. A Torá de Talita fala, né, em Devarim 4:19, em que os anjos eles são mencionados como um exército, né? Em Devarim 4:19, como exército do céu. A outra tradição, né, samaritana, israelita, de que sobre a terra de Israel foram designados 18 mil anjos, 4.500 em cada um, né, dos quatro cantos de Israel, né, dos quatro cantos. O sábio samaritano Marquis, né, diz que cada letra, cada caractere das letras hebraicas, existe 22 mil anjos guardando isso. Então a tradição dos anjos, a tradição de anjos, samaritana e israelita, distingue entre os dois grupos de anjos, como eu já falei, só estou fazendo um resumozinho. O primeiro grupo está autorizado a fazer o bem, e o segundo grupo está autorizado a fazer o mal. Assim, mal? Mas que tipo de mal? O mal, na tradução correta, é executar a justiça divina, né? O que para nós, se pecarmos, é uma coisa ruim, porque se nós pecamos, pagamos um alto preço. Estamos começando a relembrar o anjo Israel. Israel. O primeiro anjo do primeiro grupo é Israel. Só fazendo um resumo. Que se mostrou a Agar, esposa, escrava de Abraão, no deserto. Está lá em Bereshit 16:13, Gênesis 16:13. E ele ajudou ela. O outro Enoshi, são três anjos, que eles que se apresentaram a Abraão, né? Abraão para anunciar a chegada do seu filho chamado Enoshi, né? Enoshi, ou seja, Isajaque, né? Em Bereshit 18:12, aliás, perdoe, Bereshit 18, verso 2. Dois deles foram enviados em outra missão para destruir, né? Saaden. Quem é Saaden? É Sodoma, certo? Lá em Bereshit 18, verso 16 e Bereshit 19:16. Existe, sabe também que eu falei que existe os anjos sem nome, que não é citado os nomes, né? Há um anjo sem nome em Bereshit 22:15, em Gênesis 22:15, que se mostrou a Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho Isajaque. Esse anjo, ele sem nome, ele era dos exércitos, ele é dos exércitos de anjos que servem à vontade divina, de Shem, né? Baruch Shem, bendito seja eterno. Este grupo de anjos também apareceu em visão para Jacob, ou seja, para Jacó, em uma escada, lá em Bereshit 28:12, lembra de Gênesis 28:12? Que um grupo de anjos, existe um certo grupo de anjos, após aquele encontro com Jacob, né, que ele encontrou o nome do anjo é Fanuel. Lembra que no anjo que encontrou-se com Jacob, né, tocou na coxa dele, o nome dele é Fanuel. Existem culturas que dizem que ele era um demônio, que era o nome do rio. Eu já vi várias coisas assim, não tem ideia, viu? Mas vamos lá. Está em Bereshit, capítulo 32, verso 30 ao 32. Fanuel, que é um anjo com dupla função. Olha. Também tem um anjo, eu acabei de falar de dupla função. Yat é um anjo com uma dupla função. Ele é aquele anjo, lembra que eu falei que ele é aquele anjo que ajudou Yudá a ir contra Tamar, para provar que ela é inocente, que ela não tinha nada a ver com a morte dos filhos de Yehudá, né? Ele também foi em contra Yosef, quando Yosef estava procurando os irmãos dele, né? Segundo, né? Seu segundo era escutar ele, Yosef. Yosef estava passando, estava meio perdido, e disse, onde você viu meus irmãos? Aí o anjo Yat, ele disse, olha, teus irmãos estão em tal lugar, vai até lá. Então esse anjo tem a dupla função. A primeira função era julgar, por quê? Porque ele julgou mal a Itamar, e a outra era fazer o bem, por quê? Porque era para cumprir a profecia do povo no Egito, né? A diferença entre os dois deveres cumpridos por este anjo ensina a diferença entre os dois temperamentos. O temperamento de Judá, o mau temperamento de Judá, Yehuda, na tradição samaritana, em comparação com o bom temperamento de Yosef. Existe outro anjo, que é Aisha, o anjo que guiou Yosef ao acampamento de seus irmãos, lá em Bereshit 37:16
16 e 17. Esse anjo estava constantemente com ele. Aish, A-A-I-S-H. Aish. Aish. O sumo sacerdote Tabia Ben Isaac, né, do século XVIII, em seu culto poema sobre a oração da abertura de Sinai, que eu já falei sobre essa oração, ele cita o nome de alguns homens. Kabbalah, que na tradição judaica é um nome de um livro, mas na verdade não é, infelizmente. É nome de um anjo, não é um livro, entendeu? Existe outro chamado Anusa, A-A-N-O-S-A, Anusa. Existe Fanuel, que a gente falou dele agora, e existe Zilfa, né? Existem esses anjos que na tradição samaritana eles são muito importantes. Existe também um anjo chamado Naze, N-A-A-S-E, dentro igual professor de português. Então, este anjo ele fez milagres ao longo do caminho do povo de Israel, do Mar de Junco, né, até o Monte Sinaí, ou na nossa linguagem, Sinê, né, no judaico é Sinaí, Monte Sinaí, certo? Ele é o anjo que adoçou a água, lembra aquela água amarga? Pois é, ele adoçou. Ele é o anjo que fez com que todo o povo de Israel ficasse saciado, né? Ficasse saciado e satisfeito com as 12 fontes, né? E também, né, com as 70 tamareiras que estavam lá. Eu já falei assim que só estou passando só um resumo. Ele é o anjo que fez o maná cair do céu. Ele é o anjo que mostrou a Moshe, certo? O lugar da água na rocha. Ele é o anjo que ficou à direita de Israel na guerra com Amaleque. Ele deu forças à mão de Moshe. Lembra que Moshe estava lá? Quando Moshe estava assim, o anjo foi lá e deu força para ele para vencer nessa guerra. E para ele, de acordo com a ordem do nosso Kadosh Baruch Hu, o eterno Shema, Moshe construiu um altar chamado Shema Nazi. Está lá em livro de Shemot, capítulo 17, verso 15. Isso de Êxodo 17, 15. A este anjo Nazi está ligado, lembra da história que eu falei do sumo sacerdote que desceu correndo e tal, de Rabã, e estava preocupado e chamou 3 vezes o nome Nazi, e infelizmente ele morreu. Em 1624, da como era da conjunção, né? A tradição dizia que ele desceu de Nablus para Asa. Que Asa? É Gaza, hoje é Gaza, Asa, sabe? Gaza e Asa é a mesma coisa. Ele desceu tão desesperado para encontrar a sua comunidade samaritana lá, que chamou 3 vezes o nome do anjo, Nazi. Aí o que aconteceu? Ele foi levado pelo Todo-Poderoso, ele faleceu. Essa é a tradição, mas o fato é que o poema de Mahib Ben e Akiob, seu contemporâneo, ele testemunha em uma carta, ele disse para a Europa, ele mandou a carta para a Europa e disse, olha, em nosso tempo morreu o último Rambam, né? Falamos também que Moshe, o nosso grande Moshe, capaz de seja com ele, foi considerado como um anjo também. Só que ele não quis ficar no anjo. Olha, é um homem até humilde, que não quis ficar lá no meio do povo, dos anjos. Então ele desceu para falar com o povo de Israel, né? Lá em livro de Shemot, capítulo 4, verso 27, livro de Êxodo 4, 27, né? Moshe e Aaron, o sábio Maqui, do século 4, depois da conjunção, em seu livro Tibat Maqui, e Aharon, Bemaná, do século 13, depois da conjunção, comentou que quando Aharon viu Moshe, se viu seu irmão de longe, ele ficou em dúvida, ele ficou tipo assim, uma confusão deles. Será que aquele era, se sabia se era um anjo, se era um profeta, se era o rei, ou um escravo do Todo-Poderoso, ou enfim, ele não sabia, mas o anjo, os sábios disseram que o anjo do Todo-Poderoso chegou para Aharon e disse, Aharon, este é o seu irmão. Este é seu irmão. Este é seu irmão. Não se preocupe. Vai lá e beija a mão dele. E existem citações sobre Moshe na Torá, da mesma maneira que os anjos são descritos. Por exemplo, em Yitro, ou Jetro, né? Pergunta a sua filha lá em Shemot, capítulo 2, verso 20, por que você deixou, você deixou, estou lendo bem aqui,
Por que você deixou a Isha para trás? Quem é a Isha? A Isha é um anjo. Então, Yetro conhecia a existência do anjo e comparou Moshe com um anjo, porque ele ajudou, né, a Zípora e suas irmãs a tirar água do poço. Além disso, o grande poeta Rabban Abishai Ben Finar, do século XIV, esse é o discurso de Moshe, entrando na nuvem por 40 dias e 40 noites, né, como ordenado pelo Todo-Poderoso, é bem-vindo, lógico, a comunhão dos santos anjos, está com os anjos, né? Existe também o êxodo dos anjos, o êxodo dos anjos está relacionado com a história do êxodo. Alguns deles são nomeados e alguns deles, como eu já falei, não tem nome, não tem nome porque não menciona nele. Talvez eles tenham algum nome, mas não foi mencionado aqui. O primeiro anjo, ele aparece, né, a Moshe na sarça ardente, Êxodo 3, verso 2, certo? Este é o mesmo anjo que da sarça deles, este é o mesmo anjo que encontrou Moshe no local da hospedagem, na casa do Egito, né, a caminho do Egito, certo? Perdoe que vai dar certo. Lá no livro de Shemot 4:24 sobre essa história. Ele é o anjo que ajudou a trazer o povo de Israel do Egito e foi à frente deles para manter no caminho e conduzir para o lugar. Onde é que eu conto essa história, irmão? Está lá em Shemot, lembra que Shemot, vou falar, Shemot é esse, capítulo 23, verso 20, capítulo 23, verso 23, e o capítulo 32, verso 34, e o capítulo 33, verso 2. Você volta o vídeo para você ver direitinho. Mashet. Quem é Mashet? Já falei também aqui. Mashet é o próximo grupo de anjos, né, que participou do êxodo. O anjo Mashet, que destruiu o primogênito dos Mizraim, ou seja, que é Mizraim? São os egípcios. Esse anjo ele destruiu os primogênitos, né? Ele passou pelas casas dos hebreus, mas destruiu os primogênitos dos egípcios, né? Que passavam na casa dos hebreus e na portazinha estava lá o sangue, o umbral, por isso que a gente fala, nos umbrais, nos portões e nas suas portas de sua casa. E aí ele passou e foi fugido. Está onde essa história? Está em Shemot 12, 13 ao 23. Yassa, Yaba e Anusa estavam onde? Esses três anjos estavam na travessia do Mar Vermelho, estavam os três anjos participantes que protegiam os filhos de Israel, né? Os filhos de Israel, dos Mizraim, né? Egípcios, que os perseguiam. O primeiro Yasa, ficou atrás do acampamento de Israel. Está lá em Shemot 14, 19. Yaba é o nome do anjo, ficou entre os campos do egípcio e o acampamento de Israel. Isso está onde, irmão? Está em Êxodo 14, 19. Anusa ficou em frente ao acampamento de Israel. Está onde? Está em Êxodo 14, 25. Né? Shemot 14, 25. Deve-se notar que o Rabban Abishai Ben Finar, do século XIV, em seu grande poema, ele diz o seguinte: não existe El, não existe Criador, como o El de Yasharon. Ou seja, não existe o Todo-Poderoso como o Poderoso de Israel. Né? Adicionou muitos outros nomes de anjos que foram mencionados parcialmente nas histórias do Êxodo, chamado no Êxodo, né? O tipo Yati, Yael, Yakal, Yelak, Yasak, Kabbalah. A tradição israelita samaritana identificou esse título como o nome de um anjo. Kabbalah é o nome de um anjo e não com uma tradução inaceitável de distância, de medo, né, que nossos irmãos falam. Kabbalah protegeu o Santo dos Santos, né, no tabernáculo de Moshe. E o que eu posso contar isso, irmão? É fácil. Você vai lá para Números capítulo 4, versos 19 ao 20, você vai ver essa história lá. Os únicos que podiam entrar lá era Moshe, Aharon e seus filhos. Josué não podia entrar. Yehoshua, ele não podia, não foi autorizado a entrar. Números 4, versos 19 a 20, ou seja, Bimidbar. Um anjo com uma espada na mão, este conduziu Balaão em seu caminho. Está lá em Números capítulo 22, do verso do 12 ao 35, certo? E do capítulo 23, do 4 a 16, né? Agora, vamos para a parte que estava faltando. Vamos falar sobre Azazel. É conhecido como o anjo da destruição. O anjo da destruição, ele é chamado de Azazel, certo? Azazel, ou Azrael, de outras linguagens. A GVL, a gente fala dele lá em Vaikra, né?
em Levítico 16, verso 8, 10, 26, é aquele anjo que o povo pegava um bode, botava a mão na cabeça dele e jogava no deserto, ia até lá Azazel e lá o bode morria. Uns comentaristas samaritanos, israelitas, entenderam isso como o inferno, Abaddon, certo? Que significa perecer. Só deixar bem claro aqui, inferno não tem nada a ver com gente pegando fogo, espetinho lá, a galera lá, o demônio, não tem nada a ver com isso. A palavra Abaddon significa morrer, perecer, no lugar onde o bode expiatório foi enviado para a morte. Então, Abaddon, na linguagem, tradução real e original, significa perecer, morrer, e não tem nada a ver com o inferno, viu? Procure a palavra Abaddon, no original em aramaico, em hebraico, você vai entender o que significa isso aí. Todas as referências mostram que o lugar de ação desse anjo da destruição era no deserto, porque o povo estava no deserto, estava lá, né? Existe também uma palavra chamada Shiden, ou Sheden, que significa deuses destruidores. Então, onde é que esses deuses eram encontrados? Eram encontrados no deserto. Você vê que os medianitas, os filisteus, então todo aquele povo vivia naquela parte do deserto e cada local tinha os seus deuses destruidores. Elas pegavam criança, queimava viva para dar Moloque, enfim. Existe em histórias folclóricas não samaritanas, viu? Faz a referência em Devarim 32:17, que ele diz que se refere a demônios de outros mundos. Shidim é demônio de outro mundo. Não. Shidim são ídolos, estátuas, deuses que não têm vida, que não têm forma. Hoje a gente vê muitos deuses por aí, se é que você está me entendendo. Na tradição samaritana israelita, Shiden, o Sheden, na tradição israelita, em Devarim 32, verso 17, relaciona com os deuses de outras religiões. Olha a diferença. E muitos dizem que Shiden, ou Sheden, é um demônio, mas na tradição samaritana e no original, nós usamos o original, nós temos a Torá mais antiga da Terra, ela tem 3.660 anos, e lá diz que ele é o quê? Um ídolo, não é um demônio. É ídolo de outras religiões, outras crenças. Se você tem, eu adoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, então esses são os Shirim, são os deuses de pau, pedra, gesso, enfim. Mas não tem nada a ver com demônios. Mas vamos lá. O povo de Israel não devia ter se prostituído, né? Levítico 17, verso 7. Não devia se prostituir após o Shanren, ou seja, estes são os deuses esculpidos com cabras. Não tinham cabelo de cabra, tinham cabeça de bode, outros tinham cabelo de águia e crocodilo, e você conhece a mitologia toda aí, tá rolando esse povo aí. É por isso que o povo de Israel foi ordenado a trazer os bodes machos para serem abatidos diante de Shema, né? Diante de Shema, e não diante dos locais abertos, a fim de que a adoração não fosse feita com escultura, né? Escultura de bodes machos. Também há um rico folclore sobre Satanás, sobre o diabo, que as pessoas têm tanto medo, tanto pavor desse cara, tá? E também o anjo da morte. No entanto, essas duas formas não têm lugar na tradição samaritana. Por quê? Deve-se afirmar que a falta dessas formas na tradição samaritana vem do conhecimento de que Shema não precisa de nenhum assistente em suas atividades. Como ele mesmo disse em Devarim 32 e 39, ele diz: sou eu quem mato e darei a vida. Ou seja, ele que mata, ele que dá vida, ele que faz o bem, ele que faz o mal. Então, o Eterno ele faz tudo isso, porque parece ser mal. O Eterno é malvado, ele mata, ele quer... Não. Ele dá punição justa, por quê? Porque nós aqui embaixo não estamos nada de justiça. Matamos, roubamos, mentimos, adulteramos, fornicamos, fazemos tanta coisa que desagrada o Eterno, principalmente quebrando as suas leis. E ele faz o quê? Ele deixa o ser humano por conta própria. O que foi que ele disse lá atrás? Eu não estarei com os seres humanos. Por quê? Porque sou pecaminoso, sou raça, né?
naquele tipo, naquele grau. Então vamos lá. A leitura adicional do Samaritan News, nós não acreditamos na inclinação do mal dentro de nós mesmos, como o judaísmo rabínico, ou seja, os Yetzer Hara, né? Eles acreditam que a pessoa é possuída por um demônio, né? Mas na verdade não é isso. Para psicólogo, a pessoa cria uma situação demoníaca como se estivesse realmente possuída. Esse é um outro assunto que a gente vai falar depois. Não acreditamos na possessão, que é você possuída por um demônio, né? Que muitos falam por aí. Mas acreditamos que existe um anjo chamado Baliel, né? Que ele influencia o coração das pessoas, né? Acreditamos que as pessoas consideram ele como um demônio, né? Um instigador, um demônio. Acreditamos que o coração das pessoas, acreditamos que as pessoas podem ser influenciadas por esse indivíduo para fazer o mal, como está escrito em Bimidbar, em Devarim, Deuteronômio 13:14, que diz o seguinte: ó, homens com Baaleel saíram do meio de ti e incitaram os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos servir outros deuses que tu não conhecestes. Sim, esse cidadão bem aí, ele funciona dessa forma. Deixa eu explicar direitinho para você ficar mais atento. Ele funciona dessa forma. Quer pecar? Não quer saber do eterno? Pois também, ele vai te empurrar para o mal. Ó. Ah, mas isso é errado. Não. Você não quer ficar longe do eterno? Pois ele vai te levar mais longe ainda. Já que você se autocondenou, já que você pediu para ser condenado, então esse anjo vai te levar para lá. As pessoas consideram como um demônio. Eles vão te levar para lá. Por quê? Porque cada anjo tem uma função. Põe na sua cabeça. Cada anjo tem a sua função. Uns para fazer o bem, outros para fazer o mal. Um para te livrar das coisas. Outros para te dar aquele aviso, aquela sensação de que você conversou com alguém meio do caminho, de repente a pessoa sumiu. Pois bem, cada anjo aqui tem sua função na Terra. Entendeu? E vocês acreditam em espírito? Sim. Espíritos, fantasmas e mundo das almas existem em nossa tradição. Acreditamos que haverá uma ressurreição, mas não da forma como nossos irmãos acreditam por aí, que haverá várias ressurreições. Não, haverá somente uma ressurreição. Que, né, vou deixar isso para curiosidade, você procurar outro vídeo para você me adicionar, se inscrever no canalzinho aí, né? Deixa o seu likezinho. Olha só, mas não acreditamos em reencarnação. O cara morreu, o espírito dele volta em outra pessoa, na borboleta, não sei já quem, enfim. Nós não acreditamos nisso porque não faz o menor sentido, né? Acreditamos que no mundo das almas existe uma divisão entre os justos e os ímpios. Como assim? Os justos e os ímpios. Ou você acha que morreu, acabou a história? Morreu, não. Lembra que lá em Eterno soprou uma alma, somos alma viva. Isso aqui, poxa, bonitinho que vocês estão vendo, é matéria. Ele morre. E o nosso espírito vai para um lugar. Você sabia, não? Mas está parecendo com certa doutrina, mas de cada local tem um pouquinho de verdade. Você sabia? Ou seja, a Torá nos fala que o Sheula, que é o Sheol, ou seja, é o mundo dos mortos, não é o inferno. Se alguém te disser, a palavra Sheol é o inferno, é onde está o capiroto, coisa ruim, caminhão, entendeu? Essas coisas, tudo aí, mas não é. Estão te enganando aí, viu? Cuidado. Viu? Então, o que é isso? Mas então o que é Satanás? O Ra-Satã é o seu pecado interior. É aquilo que você faz de errado. É aquilo que você toma sua própria decisão e você faz coisa errada. O cara roubou. Foi Satanás. Não, foi ele que quis roubar. Então, foi o Ra-Satã no coração dele. Ou seja, o mal que ele criou para si próprio. Né? Depois eu vou falar de uma curiosidade. Será que a serpente era possuída por um demônio? Será que a serpente, ela falava sozinha? Ou tinha alguma coisa? Ou era alguém? Vamos já, depois do próximo vídeo. Estou deixando aqui um spoilerzinho bem legal para você ficar atento. Mas vamos aqui. Lá em Números, livro de Números, livro de Bar, capítulo 16, verso 22, diz o seguinte: e eles prostraram-se com o rosto em terra e disseram: E Elohim,
dos espíritos a toda a carne, um só homem pecará e você ficará irado com toda a congregação. Olha que interessante. Aqui diz, Elohim dos espíritos a toda a carne. Então, toda carne, carnezinha, carne, pele, tem um espírito. Ah, é o ar. Não, é um espírito mesmo. Ai. Qualquer dia morre, acabou a história. Mas não é. É um espírito. Estou falando, meu espírito fala dentro do meu corpo. Uma alma, eu tenho alma, eu tenho espírito. Tenho espírito. Aí, mas a alma são imortal. Calma. Você está muito fechado. Calma. Então, mais já tem que falta fechar. Nossa tradição é os espíritos para toda a carne. Existe um espírito para toda a carne. Na tradição samaritana, nos originais, né, nas crônicas samaritanas, fala que existe o espírito para toda a carne. Sobre essas palavras se baseia a tradição especial do samaritano israelita, lá em Números 27:16, dê uma olhadinha se for muito interessante, que antes de vir para o próximo mundo, ou seja, após o Todo-Poderoso, ele é que decide. Quando você morre, você vai para o mundo espiritual, aí ele decide se você vai para o grande Éden ou se vai para um local esperar o grande juízo, o juízo final. Olha que interessante, não é o céu, não é o inferno. Quem cumpriu os preceitos da Torá vai para o Éden. Quem não cumpriu os preceitos da Torá vai para um local que vai ficar esperando lá, vagando, entendeu? Para o juízo, esperar o juízo final. Olha que interessante, eu não sabia disso, irmão. Pois é. Existem uns lugares quando a pessoa morre. As pessoas que adoram mais de um, dois, três, quatro, cinco, ela tem um lugar para ela, mas não é um Éden onde está os nossos patriarcas, onde está o Todo-Poderoso. É um local que ela vai ficar vagando. Então, tome cuidado, meu irmão, em transgredir a lei. Tome cuidado em você que casou e quer se separar porque quer ter outra mulher, você quer ter outro homem, você quer aqui, tome cuidado. Porque o Eterno julga a mínima ação. Entendeu? A mínima ação. Igual o salário, ó. Entendeu? Então, olha só. Aqui diz o seguinte, nas crônicas samaritanas fala o seguinte, que antes de vir para o próximo mundo, após o Todo-Poderoso, ele decide se a entrada é merecida ou não. O espírito da pessoa entra em um mundo intermediário de almas vagando ali até o fim dos dias. Mas qual é a base que você tem disso, irmão? É simples. Vai lá em Bereshit 49, verso 1, ou seja, Gênesis 49, verso 1, e Bimidbar 24, 14, Números 24, 14. Você lembra que aconteceu com os filhos de Aharon, que eles foram incendiados de dentro para fora? O espírito dele, os espíritos deles dois, foram chamuscados. Então a alma ela pode morrer, ela pode desaparecer, porque é ele que deu, é ele quem tira. E os filhos dele estavam tão rebeldes que o que aconteceu? Ele queimou, foram chamuscados por dentro. O seu corpo, a matéria já se foi e o seu espírito morreu. Ele não está em lugar nenhum, ele simplesmente desapareceram como se nunca tivesse nascido. Assim será no último dia, que quando o Eterno chamar o povo e conversar, né? Chamar e dizer, olha, aqui está a última profecia dada para vocês. Depois a gente falar sobre o Tareb, o profeta, aquele spoilerzinho gostoso que eu gosto de fazer. Mas vamos nos anjos aqui. Em Números 24, 14, Deuteronômio 31, 29, diz o seguinte, que até o fim dos dias essas almas estarão vagando nesse local chamado submundo, né? Que não é o inferno, não é o céu. É um local que eles vão ficar lá para ser julgados no último dia. Eles estão vendo as suas ações, estão vendo as pessoas aqui, estão sim. A tal que a Torá proíbe, o Eterno diz, olha, não consultei os mortos. Nossa! Então quer dizer que tem condição de falar com o morto. Se ele proibir, é porque tem. Você acha que eu vou, por exemplo, eu vou proibir minha filha, não toque naquela tomada, que senão você vai levar um choque. Como é que eu sei que ela vai levar um choque? Porque eu sei que corre uma rede elétrica ali. E se ela tocar, ela vai morrer. Aí a curiosidade, se me distrair, ela tocar, se ela morrer, eu não posso fazer nada. É a teimosia, a consequência é essa. Então, existe um local sim. Existe sim a possibilidade. Só que se você invoca os espíritos, você vira uma pessoa amaldiçoada. Sua vida vira uma tragédia atrás da outra. Então, pense, invoque ao Eterno. Ore ao Eterno em direção ao Monte Gerizim, que é um outro assunto que eu vou falar também. Só dando spoiler aqui, alguma coisa. Tem que em filmes, né? Diz alguma coisa? Pois é. Então,
Deste mundo de almas, o Todo-Poderoso, que diz as crônicas, dá a uma alma ao recém-nascido. Olha só, Gênesis 49, verso 1, Números 24, 14, Deuteronômio 31, 29. Deste mundo de almas, o Todo-Poderoso, né, dá uma alma a um recém-nascido. Porque quando está no corpo da mãe, ele não tem alma ainda, ele está só uma matéria. Mas quando ele vai ter no cérebro, o coração vai dando para ele a alma dele. Mas onde é que fica essa alma? Quando há um recém-nascido, os sacerdotes saúdam com um hino especial, né? Um hino especial, onde ele é escrito como um recém-chegado do mundo das almas. Como assim? Quer dizer que a gente estava, antes de ir para cá, a gente estava no mundo espiritual? É. Então, quem estava, o povo, antes de se tornar quem nós somos, o nosso espírito estava com o Eterno. O Eterno tem uma classe, um número X de almas para nascer. Não é para reencarnar, é para nascer no corpo de uma matéria. A primeira vez que ele vai aparecer. Olha só, no mundo das almas, existe tanto aqueles que já viveram na Terra, né, já viveram na Terra, e depois seus corpos, né, morreram. Existem aqueles que estão daqui, passam para lá, e tem aqueles que nunca entraram em um corpo nenhum, ou seja, não tiveram matéria, não tiveram matéria para nascer. Não é para encarnar, é para nascer. Entendeu? Ah, parece não parece nada não. Reencarnação é uma coisa e nascer é outra. O Eterno escolhe, entendeu? Escolhe. Olha só, no mundo das almas existem tanto aqueles que já viveram na Terra e depois seus corpos morreram, como também, olha só interessante, como também as almas daqueles que ainda não nasceram. Os samaritanos israelitas não acreditam que a alma de alguém que já viveu na Terra possa reentrar no mundo como recém-nascido, porque uma vez morto, não vai voltar. Ah, eu morri, agora eu vou reencarnar num bebezinho. Não existe. Você, antes de se tornar pele, que nós estamos lá com o Eterno. O Eterno está fazendo o nosso espírito e lançando para onde nascer. Para onde vai nascer. Está entendendo? Nós também acreditamos que existe uma divisão entre as almas iníquas e as almas justas. Lembra do Sheol, o Sheol, né, que significa das profundezas da terra? Embora outras tradições estrangeiras tenham adotado, é entendido como um inferno. Ah, Sheol significa inferno, irmão. Não, isso na cultura de outras religiões, na cultura grega, na cultura cristã, na cultura romana, enfim. Mais natural, Sheol, ou Sheula, Shiula, significa, né, profundezas, né, no lugar dos mortos, mas não inferno, né? Lembra de Datã, Abiru, cara, e suas comunidades, o fogo do Todo-Poderoso, aqui que acontece aqui nas crônicas samaritanas, o fogo do Todo-Poderoso seguiu profundamente sobre a terra, para quê? Para queimá-los completamente, sem a chance de estar no outro mundo, ou no mundo das almas, porque eles blasfemaram diretamente com o Todo-Poderoso. Lá em Deuteronômio 32, 22 tem essa história. Eles blasfemaram diretamente com o Todo-Poderoso, e lá, corpo e espírito foram o quê? Desapareceram. Não está no Éden, não está no submundo. Eles simplesmente pagaram já o julgamento dele. Foram já julgados pelo preço da sua desobediência. Se você é um desobediente contra o Eterno, se você não... Ah, a lei do Eterno não existe mais. Cuidado. Você pode ter o mesmo fim que teve Datã e Abiru e os outros que o seguiram. Né? Em Song of Moshe, ou seja, também conhecido como Hazenu, em Devarim 32, 39, diz o seguinte, ó: veja, agora que eu sou ele, e não é Elohim, e não há nenhum Elohim, ou seja, não há nenhum ser, né, comigo. O Eterno diz, na tradução samaritana é bem direta: vou matar e darei a vida. Eu feri e vou curar. E não a quem seja resgatado da minha mão. Ou seja, o Eterno é ele que dá vida, ele que tira a vida, ele que dá a doença, ele que dá a maldição, ele que dá a bênção. Então não existe diabo, não existe Satanás para fazer isso.
Ah, todas as tragédias que estão acontecendo, existe um anjo para cada situação. Existe um anjo para cada julgamento que nós na Terra provocamos a ira divina. Então não pode sua cabeça, é o demônio que está numa prostituta, é o demônio que está no homossexual, é o demônio... Não. Eles decidiram transgredir o próprio corpo com a sua própria decisão. Ah, nós temos que respeitar. Respeitamos. A decisão é deles. Ele que se acerta com o Todo-Poderoso. Não tem nada na minha vida nem na sua vida, ele que se acerta com o Todo-Poderoso. Mas a Torá deixa bem claro que se você é transgressor da lei, o seu fim será esse. Quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que todos os ímpios. Todos os ímpios. É o que diz a tradição samaritana, é o que diz a Torá também. Né? O que ele diz, ó, veja agora que eu quem? O Eterno, eu sou ele, eu sou o Eshidi. E não há nenhum Elohim comigo. Ou seja, mas no princípio, não, o Eterno está dizendo que não existe nada com ele, era somente ele. No princípio criou o Elohim os céus e a terra. Ou seja, se fosse para ter alguém, ele teria dito, no Elohim, no princípio criamos o céu e a terra. É um outro assunto para um outro vídeo. Spoilerzinho bacana aí. Guarda aí. A fonte da ressurreição é de Marquis, você sabe? Nosso maior sábio samaritano israelita, em nossa tradição, que ele diz o seguinte, que eu daria vida. Os sábios samaritanos entenderam esse versículo, né? Vou dar biquinada aqui. Entenderam esse versículo como prova do processo de ressurreição. Vocês samaritanos acreditam na ressurreição? Lógico, filhinho. Você não viu ele está dizendo que diz, eu dou a morte e eu ressuscito, eu dou a vida? Então, acreditamos sim na ressurreição, mas só uma ressurreição, a dos justos. Não existe aquela história de um ímpio e um justo ressuscitar, e um ímpio e um justo ficar vivo e o outro está vivo e morrer. Que é isso? Já está lá no mundo lá, esperando ser julgado. Os que estão aqui na vida serão julgados, acabou essa história, vão ser condenados e pronto. Vão pagar pelos seus pecados. Não existe essa armação de alguém. Ele vai vir, vai julgar os vivos e os mortos, a saber, a segunda morte, a terceira, não sei quantas mortes por aí, mas o Eterno deixou bem claro que não. Quando o ímpio morre aqui, sua alma vai para um lugar que eu lhe falei, sua matéria já foi julgada e seu espírito vai ser julgado. E os que ficaram vivos para aquele dia, estiverem vivos, vão ser julgados, os ímpios, enquanto os justos, os que morreram, vão ressuscitar. E os que estão vivos aqui vão se juntar com ele para o grande Éden, para a montanha sagrada, o grande Argarezim, que é um outro assunto que a gente vai falar. Deixa curiosidade aí, entendeu? Existe um estudo da tradição credenciada, o nosso Moré Benim Siddhaka, né? Ele diz o seguinte: a propósito, em sua pergunta sobre exorcismo, foi uma pergunta que fizeram para ele, olha o que ele respondeu: não realizamos tais rituais para destituir um demônio, para expulsar um demônio da pessoa. Não. É uma proibição direta contra a Torá, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 ao 14. Olha o que diz a Torá. A Torá é o livro da salvação, é o livro da verdade, dada pelo Eterno Todo-Poderoso, nosso Kadosh Baruch Hu, a Moshe Rabbeinu. Olha o que diz aqui: não se achará entre vocês quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, quem usa adivinhação, quem pratica feitiçaria, quem interpreta presságios, quem pergunta a um médium, né, e um espírita, e quem chama os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Shema. E por causa dessas coisas detestáveis, Shema, seu Elohim, o expulsará de você. Você será completo diante de seu Elohim. Por essas nações, todos os desapóstolos ouçam o adivinho e os adivinhos. Mas quanto a você, Shema, seu Elohim, não permitiu que você o fizesse. Proibido fazer exorcismo? Porque isso é uma prática de bruxaria, é feitiçaria. Mas fulano está possesso de demônio. Não, como eu falei a você, ninguém é um receptáculo para estar possesso de demônio. Você não é um pote para estar cheio de alguma coisa. Você cria aquela coisa. Está entendendo? Dessa passagem, podemos obviamente ver que tal prática não é permitida em nenhuma circunstância. A Torá proíbe tal atividade e o exorcismo, sem dúvida, cai nesse verso. Quem lança um feitiço, quem pergunta ao médium e a um espírita, e quem chama os mortos. Se você está provocando os mortos, você gosta de falar com os mortos, vai rezar para os mortos, fica
Tome cuidado. A Torá está dizendo que você está se tornando uma pessoa com maldição, está traindo maldição para a sua casa, para o seu lar. Busque a Torá. Pois quem faz essas coisas de acordo com o Eterno é detestável para Shema. Por favor, faça como a Torá diz. E o caminho de nossos antepassados foram sempre a oração é a resposta. A oração sempre foi a resposta. E conectando-se ao Criador Todo-Poderoso, para quê? Você verá muitos, mas muitos casos na Torá, onde nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacob, Yosef e nosso profeta Moshe, que a paz seja com ele, né? Todos eles oraram e todos eles sofreram oposição dos inimigos. Mas o quê? Mas Shem estava com eles. Passaram o que passaram, mas Shem estava com eles. Não era 2, 3, 4, não, era o Eterno, era um errado, o Ead, na nossa linguagem samaritana. Portanto, para conosco, devemos seguir quem? Os caminhos de nossos antepassados, as raízes antigas e ancestrais, e fazer o mesmo, invocar o Eterno Shema, e ele ouvirá a sua oração. Além disso, a aliança nos protege se a cumprimos. Se você está com o Eterno, ele te protege. E se você precisa de ajuda e se sentir, eu não estou bem, eu estou me sentindo oprimido espiritualmente, invoque o Eterno. Shema. Por que chamamos de Shema? Significa o nome. Outra coisa que eu vou te falar sobre isso. Mas chame Shema, o Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, enfim. Chame o Eterno, não chame por outro, não, chame por Eterno. Eu vejo que eu estou com depressão. Vai se ajoelhar. Se ajoelha em direção a Israel, em direção ao Monte Gerizim. Ore em direção ao Monte Gerizim, enquanto aqueles que se prostram em direção ao Monte Gerizim, Monte Gerizim, a casa do Eterno em hebraico Bet-El, a montanha escolhida e santificada de Shema, são perdoados. E todas as orações serão atendidas no tempo do Eterno, não no céu nem no meu, mas no tempo do Eterno. É o único portal do céu, dos céus, é o Monte Gerizim, o único portal forte. Existem vários outros portais, depois a gente falar sobre portais, mais uma história. Você tem ideia, tanta coisa maravilhosa que eu tenho para dizer para vocês. Mas hoje, nessa parte dos anjos, estamos findando. E eu digo para você uma coisa. Se você está com um problema aqui, procure aqui dentro o Monte Gerizim, ou seja, a casa do Todo-Poderoso. Ore, se ajoelhe com a sua cabecinha virada para Israel, em direção ao Monte Gerizim. Depois eu vou falar sobre isso, como essas rezas. Porque uma coisa eu vou dizer, você viu que não existe negócio de demônios. Viu um demônio. Não, você viu um espírito de alguém condenado. Estava naquele local condenado. Fulano estava possessa de demônio. Não estava não. Você lembra o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? O Eterno transformou ele praticamente num animal? Pois se a pessoa está assim, é porque o Eterno está castigando aquela pessoa, porque ela cometeu um pecado muito grave. Ela mexia com bruxaria, ela mexia com idolatria, ela mexia com tanta coisa, ela blasfemou contra o Eterno. Então, cuidado. O Todo-Poderoso deixou bem claro que você tem que procurar a Ele. Ele mesmo diz, eu que curo, eu que mato, eu que abençoo, enfim, eu dou a maldição, eu que te trago a vida, eu que trago a morte. Lembre-se, antes nós temos nosso corpo aqui, nossa matéria, nosso espírito, vivia no mundo espiritual. E aí quando criamos essa matériazinha aqui, o Eterno colocou dentro da gente o nosso espírito. E quando nós morremos, aí é que está a questão. Já parou para pensar? Para onde você vai? Será que é para o grande Éden, onde está Adão e os nossos patriarcas? Ou será que você prefere se juntar àquele povo que vai ser julgado, que está lá vagando no grande submundo, que não é um inferno, de acordo com muitos, mas é um lugar em que eles estão vagando, esperando para ser julgado. E quando muitos invocam os mortos e os espíritos aparecem porque o Eterno deixa de acontecer. Para quê? Para mostrar para você que existe um local que eles estão e que se você invoca ele, você vai estar lá também. Então, em vez de você procurar o mal, procure o bem. Volte o vídeo todinho e comece a assistir. Meu irmão, eu te agradeço por estar ouvindo meu vídeo, por compartilhar, por inscrever no meu canal, certo?
e que o Eterno nosso Kadosh Baruch Hu te abençoe ricamente. Que o Eterno te dê muitas bênçãos. Vamos orar. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad, Hargarezim, Leitzahav, Leitzav Bechaim. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E estarão essas palavras que hoje te ordeno em seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E serão como um sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e nos umbrais do portão de sua casa. Azak, Azak, Venite, Azek, força, força, que sejamos todos fortalecidos. Que a benção de Efraim e Manahem esteja com nossos filhos e filhas e o nosso povo e família. Baruch Shema, louvado seja Jesus que não morre. Fica na paz, aquele beijo, shalom e até o próximo vídeo.